Queria dar um depoimento aqui para vocês, pessoal, sobre o que a psicologia significa para mim, né? Eu já tenho um histórico aí relativamente longo com a psicologia, né? Eu me formei em 2010, então já são aí 13 anos de formado, mas antes disso eu já tinha contato com a psicologia através da psicoterapia, tá? A minha primeira psicoterapia, né, eu tinha ali cerca de 12 anos de idade. Obviamente, na época, meus pais achavam que seria útil para mim, né, seria interessante que eu fizesse terapia por algumas questões ali, principalmente envolvendo aí, né, a falta de socialização e coisas desse gênero, tudo bem? De modo que, pelo que a gente sabe, né, pessoal, os adolescentes, de uma maneira geral, eles não apreciam muito fazer terapia, tá? Eu atendo, né, tá dentro aí do meu escopo de atendimento dos adolescentes, mas no momento da minha clínica pessoal, eu não atendo nenhum adolescente, mas pela experiência que eu tenho, né, e pelos relatos que eu ouço, os adolescentes não são muito afeitos, né, a fazer terapia, tudo bem? No entanto, eu lembro que naquela época, né, quando eu tinha 12 anos e comecei a fazer terapia, eu de cara já me identifiquei com aquele tipo de trabalho, tá? E fato é que eu gostava muito de fazer terapia naquela época, tá? Por quê? Eu sentia um espaço ali em que eu era acolhido, em que eu era ouvido, em que as coisas que eu dizia eram de fato levadas em conta e assim por diante, tá? E eu comecei, de certa maneira, admirar o trabalho da terapeuta, na época, que não era nem uma terapeuta tão boa assim, depois eu fui entender que ela tinha uma abordagem psicanalítica, tá? Mas não é a questão da abordagem, pessoal, é a questão da pessoa e do profissional. Depois eu fui entender que ela fazia um tipo, né, de intervenção muito pouco voltada de fato para as questões que eram relevantes do ponto de vista clínico. Então, digamos que ela, entre aspas aqui, né, ela enrolava muito o processo terapêutico, tá? Bem, de lá para cá, quando eu iniciei a faculdade de psicologia, lembrando, né, pessoal, um parêntese aqui, eu não iniciei na graduação em psicologia, eu iniciei fazendo desenho industrial, e como eu já comentei aqui em algum outro vídeo no canal, se não me engano foi um dos últimos vídeos aqui que eu fiz no canal, né, que eu falei sobre a questão da arte, do meu envolvimento com a arte, né, a minha vida até mais ou menos ali os 12, 13 anos, por ali, a minha vida era desenhar, tá? Então, na época do vestibular, eu não encontrei outra alternativa senão fazer o desenho industrial, que era o mais próximo daquilo que eu tinha alguma aptidão, tudo bem? Agora, eu não me identifiquei com o desenho industrial logo no primeiro semestre de faculdade, tanto que eu só fiz um semestre, cheguei a concluir o primeiro período da graduação em desenho industrial, porém, não me identifiquei. Como eu não tinha alternativa de curso, né, e eu já tinha esse contato satisfatório com as psicoterapias, eu pensei, bom, vou tentar fazer psicologia. Não tenho outra opção, né? Vou ver o que dá essa tal de psicologia. Fato é que já no primeiro semestre da graduação em psicologia, eu fiquei, usando português bem claro aqui, né, pessoal, eu fiquei encantado, eu fiquei apaixonado pela psicologia. Tudo bem? Já no primeiro semestre, né?
E ali eu comecei a entender, né, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista cognitivo, que eu estava no lugar certo. Tá? Aquilo ali era para mim, digamos assim. Né? Aquela ali era a minha praia. Né? A minha praia era surfar nas ondas da psicologia, usando a metáfora aí do Reis. Né? Então, e assim, ao longo da graduação, o meu encanto, o meu interesse, o meu prazer, a minha satisfação, a minha paixão pela psicologia só foi crescendo ao longo do curso. E um outro parêntese aqui, pessoal, como eu tinha, à época, né, algumas dificuldades em relação à timidez e ansiedade social, especialmente na hora, ou basicamente, né, na hora de apresentar trabalho, né, eram momentos muito difíceis para mim, muito desafiadores. Né? Se tem algum psicólogo ou estudante de psicologia aqui assistindo esse vídeo, vocês sabem muito bem que o curso de psicologia ele exige um nível de interação social e um nível de exposição muito grande. Né? Ou seja, você tem muito trabalho em grupo, dinâmicas de grupo, apresentações de trabalho, seminário e coisas do gênero, em que você tem que se expor, além do próprio, digamos assim, da própria natureza do curso, que vai mexer em questões pessoais suas. Tudo bem? Então, assim, reparem que, apesar das minhas dificuldades, né, em relação à timidez, ansiedade em falar em público, eu enfrentei esse tipo de coisa. Né? Eu nunca fui muito apegado a questões de evitação, comportamentos evitativos. Tá? Então, por mais desafiador que fosse eu apresentar um trabalho, alguma coisa do gênero, eu ia lá, enfrentava com ansiedade mesmo. Tá? Fazia ali, né, pessoal, obviamente, alguns comportamentos de segurança ali, tá? Que acho que não veio o caso mencionar aqui, mas eu tinha alguns comportamentos de segurança ali que me ajudavam, de certa maneira, a passar por essas situações complicadas. Tá? Bom, fato é que de lá para cá, né, em 2010, eu segui me qualificando, então eu fiz aí algumas pós-graduações na área, algumas especializações, né? Outras qualificações também, e segui sempre estudando, me atualizando e me qualificando na área. Tá? Então, o que eu posso colocar hoje aqui como significado da psicologia na minha vida? Gente, eu diria que a psicologia, ela significa, eu diria, quase tudo para mim. A psicologia, eu sou literalmente apaixonado pela ciência e pela profissão de psicologia. Tá? Usando o português bem claro aqui, né? Eu lembro que tinha um rapaz, um colega meu na faculdade, inclusive muito competente, né? Apesar da gente ter, na época, né, da gente seguir caminhos diferentes em termos de abordagem, ele também gostava da área clínica, mas ele iniciou lá o estágio na época em psicanálise, tá? E eu já tinha uma inclinação para TCC na época, né? Na verdade, eu tinha ali um certo dilema entre TCC e terapia humanista ou existencial humanista, tá? Mas acabei indo para TCC na época, né? E ele foi para psicanálise, tá? Inclusive, ele é meu xará, meu nome dele é Pedro também. E eu lembro que teve um trabalho que ele apresentou, que na verdade era uma experiência de estágio, que os estagiários tinham que fazer uma apresentação das abordagens junto com o supervisor na época ali e tal. E ele tinha mudado de abordagem. Tá? Ele tinha ido da psicanálise e passou a uma abordagem muito desconhecida até hoje, que é a tal da esquizoanálise. Tá? Terapia esquizoanalítica, se não me engano o nome.
E foi muito interessante essa apresentação dele, né? Uma apresentação que até me marcou, porque ele falou uma coisa que literalmente eu tive algumas experiências dessa natureza. Qual? Ele estava colocando que quando ele migrou da psicanálise para a esquizoanálise, ele começou a atender com mais tesão, né? Essa é a palavra correta, tá? Ele começou a atender com mais tesão. Por quê? Porque ele se identificou a tal ponto com a abordagem que a qualidade dos atendimentos dele subiu assim de uma maneira muito expressiva, tá? Então, assim, eu associo muito a psicologia a isso na minha vida, né? É uma coisa que eu tenho tesão em fazer. Agora, esse tesão, né, essa paixão pela psicologia, ela se acentuou extremamente quando eu comecei a especificar o meu trabalho e dei início a esse projeto que vocês estão vendo agora, né? Então, assim, eu sou literalmente apaixonado, né, pela temática da ansiedade social, né? E mais recentemente encontrei uma nova paixão na psicologia que é a ACT, né, a terapia de aceitação e compromisso, que é a minha abordagem de trabalho hoje, tá? Então, assim, pessoal, felizmente, né, a questão do sentido profissional para mim é uma coisa completamente, digamos assim, satisfatória, né? Eu tenho total sentido profissional naquilo que eu faço. E eu incentivo vocês, né, como o trabalho é um ambiente no qual nós passamos a maior parte do nosso tempo, até mais tempo às vezes do que com a própria família, né? Eu incentivo vocês a buscarem o sentido profissional de vocês, em qualquer área que vocês desejarem, né? Hoje, o meu sentido profissional dentro da psicologia é o projeto Ansiedade Social em Foco. Esse é o meu sentido profissional. E vocês sabem muito bem, né, que a profissão ela faz parte, né, ela está ali enraizada na nossa identidade. Tanto que quando você pergunta às vezes para uma pessoa assim, não, o que você é? O que você é? Já repararam esse tipo de coisa? Aí a pessoa responde, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou nutricionista, eu sou professor, eu sou psicólogo. Então, é muito saudável, né, assim, vocês encontrarem uma profissão satisfatória de fato para vocês, que tenha significado, que faça você se sentir vivo fazendo aquilo que você faz. Às vezes nem sentindo o tempo passar, né? Às vezes quando eu faço alguma apresentação ou dou alguma aula, essas aulas que eu dou aqui no canal, por exemplo, às vezes eu estou falando sobre ansiedade social, eu nem sinto o tempo passar e na maioria das vezes eu passo um pouco do tempo, porque é uma coisa que me dá tanto prazer, né, em falar e também sobre a ACT, que eu nem sinto o tempo passar, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil aqui essa reflexão para vocês. Espero que isso estimule vocês a buscarem um sentido profissional na vida de vocês, que isso é uma coisa muito importante, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem escrever para mim aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, para a gente fazer cada vez mais aqui o nosso canal crescer, a passo de formiga aí, mas ele vai crescendo, né? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.